Para a agenda do Executivo. Isso porque ainda na manhã de hoje, terça-feira, o presidente Lula vai discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, como já é tradicional, o representante brasileiro faz a abertura. Com o tarifaço, há muita expectativa sobre o tom do discurso do presidente e um possível encontro entre Lula e Donald Trump. O Igor Damasceno está com a gente aqui, tem mais detalhes e informações de Brasília a respeito dessas expectativas todas. Igor, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Roberto, muito obrigado. Bom dia para você, bom dia também para a Soraya e também a todos que nos acompanham. Como você disse, tradicionalmente, o presidente brasileiro abre a Assembleia Geral da ONU com um discurso representando ali os primeiros ministros, chefes de Estado e também os presidentes. Logo em seguida, vem o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Um vai ser seguido do outro. Então, há uma expectativa para que Trump e Lula se encontrem ali nos corredores do prédio da ONU, a Organização das Nações Unidas. Lula disse que está pronto para conversar com Trump, tanto para negociar as tarifas, quanto somente para cumprimentá-lo, porque, segundo Lula, ele é uma pessoa civilizada. Há muita expectativa em torno desse discurso do presidente, não só por causa das tarifas de 50%, mas também por causa das demais sanções que autoridades brasileiras sofreram nos últimos dias. Nós estamos falando da aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, a limitação do visto de Alexandre Padilha. Ontem nós tivemos a aplicação da Lei Magnitsky contra o escritório de Moraes e a esposa dele. Tivemos o visto cancelado do advogado-geral da União, ministro Jorge Messias. Então são várias as sanções que foram impostas ao Brasil por parte do governo norte-americano. Então a expectativa é que o presidente Lula faça críticas calibradas às sanções de Trump e todas as críticas que ele tem feito. E entre os temas que Lula deve abordar está, por exemplo, o multilateralismo, a expansão de mercado, o respeito aos demais mercados e, principalmente, a abertura para diminuir a dependência das nações mais fortes. A gente sabe que o Brasil tem passado por essas tarifas de 50% aos produtos vendidos nos Estados Unidos. Desde então, a saída encontrada pelo Brasil é realmente a expansão do mercado brasileiro. Lula vai criticar, então, a falta de negociação, a dificuldade de negociações com o governo norte-americano. Outros assuntos polêmicos estão, por exemplo, a defesa ao clima, ao meio ambiente em meio à mudança climática. O Brasil vai sediar a COP30 daqui a alguns meses, no dia 10 de novembro, e então Lula vai fazer essas críticas aos países mais poluentes do mundo. Isso inclui também os Estados Unidos. E vai deixar ali em aberto um convite para que as nações, de fato, enviem delegações ao Brasil a partir do dia 10 de novembro para participarem da COP30. Lula também deve criticar os conflitos entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza e deve criticar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, tudo isso está dentro do discurso do presidente Lula, o qual ele deve fazer críticas a Trump. Agora, aqui no Brasil, o que se fala é que, principalmente no Palácio do Planalto, as autoridades estão de olho para, então, possíveis novas sanções, porque é um dia onde, de fato, o Brasil vai oficializar críticas aos Estados Unidos. Logo em seguida vai vir um discurso de Donald Trump, então pode ser que haja mais sanções ao Brasil. Pelo menos o governo brasileiro está esperando por isso. E então há essa expectativa, esse monitoramento para mais sanções por parte do governo norte-americano. Roberto, Soraya. Igor Damasceno, direto de Brasília. Muito obrigado, Igor, pelas informações e atualizações em torno dessas expectativas. É assunto para a gente trazer também aqui os comentaristas de hoje para a nossa conversa. Cristiano Beraldo e também Túlio Nassa estão com a gente nesta manhã para analisar os principais assuntos. Esse é um deles. Vou começar contigo, Beraldo. Bom dia, Túlio, também. Em relação a esse discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU. É um discurso que certamente é calibrado, ou seja, não deve dar margem para improviso, o que de algum modo é bom para que você não tenha nenhum deslize na fala.
Mas, Beraldo, qual é a tua expectativa em torno dessa fala do Lula, já que logo na sequência a gente vai ter também a do Donald Trump em meio a toda essa discussão envolvendo Estados Unidos e Brasil neste momento? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nonato. Pelo histórico do presidente brasileiro, a dificuldade é resistir à tentação do improviso. Bom dia, Túlio, bom dia, Soraya, bom dia, audiência do Jornal da Manhã. O presidente brasileiro ele tem sido muito emocional na reação das medidas tomadas pelo governo de Donald Trump. Obviamente, há um cálculo político, ele tem se beneficiado das repercussões negativas que a imposição de tarifas vinculadas a uma decisão do Supremo Tribunal Federal do que isso causou no Brasil. Então, o governo ele se saiu bem, aproveitou bem essa onda de indignação que houve pelo fato de uma nação estrangeira querer interferir na atuação ou na decisão do judiciário brasileiro. É óbvio que quem presta atenção, quem está aí no dia a dia do noticiário político, percebe que o judiciário brasileiro está causando um imenso desequilíbrio institucional no Brasil. Mas aos olhos da população em geral, soa muito mal você ter esse tipo de comportamento de uma nação estrangeira. Pois bem, esse encontro anterior à fala do presidente brasileiro, pode ser que ele aconteça, Lula frente a frente com Donald Trump, pode ser que Trump fale alguma coisa que desperte em Lula um nível maior de indignação, um nível maior dessa vontade de querer improvisar em meio ao discurso. E isso pode sair muito mal. Do ponto de vista de Donald Trump, eu não tenho a menor dúvida, dado o histórico, o profissionalismo e a liderança exercida por Donald Trump no seu governo, com vistas aos propósitos efetivos de interesse dos Estados Unidos, ele certamente tem ali já 3 discursos prontos. Dependendo do que Lula disser, Trump vai por caminho A, caminho B ou caminho C, que podem ser neutros ou muito ruins para o Brasil. Saberemos daqui a pouco. Túlio Nassa, muito bom dia para você. Cristiano Beraldo também, bom dia. Essas sanções, na sua avaliação, Túlio, já estavam meio que precificadas e com elas é muito difícil que o presidente Lula não toque nesse assunto ou até suba o tom durante o seu discurso? Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia ao Beraldo também. Olha, Soraya, infelizmente nós vivemos um momento de diplomacia muito triste nessa relação Brasil-Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Rui Barbosa se inspirou na Constituição norte-americana quando fez a nossa primeira Constituição republicana. Enfim, nós temos relações profundas com os Estados Unidos, mas vivemos, infelizmente, num momento aí de muita tensão, né? De muita rixa, de muita disputa, o que só enfraquece a nossa diplomacia. Eu vou lembrar aqui que Churchill dizia que a diplomacia é a arte de ser convidado a ir ao inferno, aceitar o convite, fazer bem feito e depois agradecer o convite. Então, nessa relação, evidentemente que o governo brasileiro tem que ter muita habilidade, muita paciência, muito pragmatismo. Veja, de um lado, o que você disse, Soraya, está certo. Os Estados Unidos realmente já tinham anunciado e ia retalhar o julgamento de Jair Bolsonaro com mais sanções aplicáveis aí a ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas alguém esperava facilidade? Alguém esperava uma reação diferente do governo norte-americano? É preciso jogar o jogo. É preciso jogar o jogo com inteligência, com profissionalismo. Então, enquanto o presidente Lula diz que quer negociar, ele compra óleo diesel da Rússia. Enquanto ele diz que ele quer negociar, ele não leva o ministro da Fazenda para negociar nessa Assembleia da ONU. É por essas e por outras, Soraya, que infelizmente o discurso deve ser aquele das pautas que, inclusive, a ONU fracassa retumbantemente. Falar sobre guerras, o que a ONU tem feito para evitar as guerras, os conflitos? Será que o presidente Lula também vai criticar o Hamas? Também vai criticar o regime nuclear do Irã? Então, por essas e por outras, Soraya, infelizmente, eu não espero boa coisa nessa Assembleia. Não tenho muita esperança, não.